Olá, meu nome é Mirlene e o intuito desse vídeo é a apresentação de meu trabalho de conclusão de curso em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás, em parceria com o CEA. O título do trabalho é Rotina Escolar de um Portador de uma Doença Rara Autoinflamatória, Estudo de Caso, e foi meu orientador, o mestre em Ciências Biológicas, Ricardo Carvalho da Silva, professor dessa instituição. Então nós vamos falar um pouco sobre as doenças autoinflamatórias que têm origem genética e são provocadas por distúrbios no sistema imuninato. Por tratar-se de patologia genética, as manifestações de atividade da doença têm início já nos primeiros meses de vida, podendo acarretar, além das consequências fisiológicas, em atrasos no desenvolvimento social, provocando rotina diferenciada a seu portador, inclusive na vida escolar. O objetivo do trabalho é mostrar a rotina escolar de uma aluna portadora de síndrome autoinflamatória associada à criopirina, CAPES, a quem atribuiu-se nesse estudo o codinome Clarice. As síndromes autoinflamatórias fazem parte do grupo de doenças raras que acometem, então, menos de 65 a cada 100 mil pessoas, sendo o índice de síndrome autoinflamatória associada à criopirina de apenas 0,0001% da população mundial, segundo descrito por Mendonça e colaboradores em 2017. Muito confundida com casos de doenças autoimunes, a diferença está em não haver presença de autoanticorpos. São doenças provocadas por distúrbios no sistema imuninato, em que receptores presentes nessa imunidade são responsáveis pelo reconhecimento de patógenos ou danos celulares. E seus distúrbios provocam a ativação exagerada de inflamassoma. A primeira síndrome autoinflamatória descrita foi a febre familiar do Mediterrâneo, por Daniel Kastner, em 1997. A partir daí, a Sociedade de Imunopediatria se virou para essas doenças, sendo então, hoje, já descritas a hiper-IgD, TRAPS, e entre outras, também as síndromes autoinflamatórias associadas à criopirina, que são divididas então em NOMID, síndrome de Muckle-Wells e síndrome autoinflamatória associada ao frio. Essas três doenças são provocadas por mutações nos genes NLRP3, NLRP12 ou NLRC4. Possuem características e sintomas parecidos, podendo as crises serem induzidas pelo frio ou estresse, e obrigatoriamente têm marcadores inflamatórios elevados quando submetidos a análises clínicas. Esses genes são responsáveis pela tradução da criopirina, e suas mutações promovem formações aberrantes de inflamação e produção inapropriada da interleucina 1 beta ativada, favorecendo a não inibição da criopirina mutante. Os limites entre as síndromes não são claros e os quadros de disfunção são de penetrância variada. O diagnóstico é feito com base em achados clínicos e a confirmação é obtida através de painel genético que avalia os genes em questão. Essas síndromes não respondem a anti-inflamatórios convencionais e mesmo alguns específicos, como a colchicina, também não resolvem. Há evidências de melhora dos quadros de crises quando administrado doses elevadas de corticoide. E como medicamentos promissores estão os biológicos anakinra, antagonista da interleucina 1 humana, e o canakinumab, anticorpo mononuclear voltado para a interleucina 1 beta. Atualmente, no Brasil, apenas o canakinumab é comercializado com o nome comercial de Ilaris. Sobre a rotina escolar dos portadores de doenças raras, é notório por todos no meio educacional o grande desafio que as escolas enfrentam para proporcionar a seus alunos um aprendizado significativo, visando sempre o sucesso educacional. Mas para isso, existe a necessidade de que o sistema educativo responda de forma diferente à diversidade de alunos. E é necessário que os professores da educação, os profissionais da educação, estejam em constante atualização e capacitados ao melhor atendimento das reais necessidades de seus alunos, independente de suas necessidades individuais. Como Diogo, em 2015, bem descreveu, quando se fala em filosofia da educação inclusiva, é pretendido que esta alcance todas as crianças, garantindo o direito à educação em escolas do ensino regular, independente de suas limitações pessoais. Mas e diante desse contexto, estará realmente a escola de hoje preparada para a educação inclusiva? Será a escola capaz de promover a inclusão de todos os seus alunos, respeitando a diversidade? Segundo Sanches, crianças portadoras de doenças raras são elegíveis à educação especial, já que normalmente apresentam dificuldades em seguir o currículo regular, seja pela necessidade de acompanhamento especializado por parte de educação especial, ou pelas dificuldades enfrentadas em crises, ou mesmo pelo tratamento, que frequentemente pode acarretar em ausência durante as aulas, a depender da patologia apresentada. Mesmo sabendo que grande parte dos portadores de doenças raras possui inteligência normal,
Estes podem ainda enfrentar dificuldades específicas de aprendizagem, seja por limitações ligadas às suas variações de saúde ou pelos processos a que são expostos em busca do aprendizado em escolas regulares. Sobre a metodologia, inicialmente foi feita uma revisão de literatura e após isso foram convidados a responder questionários representantes da escola em que Clarice estuda, colegas de classe, os pais e a própria criança. Foi realizado também uma entrevista com Clarice e seus pais. Sobre os resultados, representando a escola, a coordenação pedagógica solicitou que 3 professores, identificados como professor A, B e C, respondessem ao questionário. E conforme mostra o quadro, destes 3 professores, 2 possuem especialização para educação especial, e os 3 afirmaram que a escola desenvolve frequentemente atividades de conscientização e combate ao bullying. Um dos professores afirma ter contato com Clarice 3 dias por semana, e os outros 2 mencionam contato 4 ou mais dias por semana. Nenhum dos 3 professores observaram que Clarice apresente qualquer dificuldade de aprendizagem. E quando questionados sobre o papel da escola na adequação de crianças com síndromes raras, um professor acredita que a escola possui papel parcial, em que os professores e direção da escola devem promover mecanismos de inclusão destas crianças apenas no ambiente escolar, sendo que fora da escola a responsabilidade seja unicamente dos pais. Já para os outros 2 professores entrevistados, a escola possui papel equivalente aos pais, independente da criança estar ou não na escola, uma vez que crianças com condições raras necessitam da interação dos pais junto aos professores, otimizando assim o processo de inclusão dentro e fora da escola. Quanto aos colegas de classe, atualmente Clarice está matriculada no 7º ano do Ensino Fundamental 2 e pertence a uma turma com quase 40 alunos. Dentre estes alunos, nenhum é portador de deficiência física, e Clarice é a única criança da turma com condição diferenciada. Por indicação da coordenação pedagógica da escola, responderam ao questionário 5 alunos, aos quais foram chamados de aluno 1, 2, 3, 4 e 5, preservando assim a identidade das crianças. Conforme o quadro 2, dentre estes 5 alunos, 3 se declaram muito próximos a Clarice, um razoavelmente próximo e o 5º aluno pouco próximo a Clarice. 3 dessas crianças já sabiam que Clarice é portadora de uma doença rara e 2 desconheciam esse fato. Os 5 alunos definem o comportamento de Clarice igual ao da maioria das crianças, nunca observaram nela grandes diferenças. Mas também responderam de maneira unânime já terem percebido que Clarice não participa de algumas atividades. Quando questionados sobre terem observado se houve ou não tentativa de inclusão para a realização das atividades das quais Clarice não participou, 2 crianças referem que os professores buscaram alternativas para incluí-la, outras 2 crianças disseram que a tentativa de inclusão partiu dos colegas e uma criança diz que todos tentaram incluí-la. Em relação à frequência com que a escola desenvolve atividades de prevenção e enfrentamento ao bullying, uma criança diz nunca ter participado de atividades com essa finalidade. Uma criança diz que a escola sempre desenvolve atividades desse tipo e os outros 3 alunos mencionam raramente a escola ter desenvolvido atividades com esse propósito. Sobre os pais, são casados e têm 3 filhos, sendo que Clarice é a mais velha. Mencionam que a menina apresentou problemas de saúde a partir de 4 ou 5 meses de nascida, e dentre os problemas mencionados, os mais frequentes são febre sem causa aparente, infecções e inflamações repetitivas e de difícil tratamento, atraso no crescimento e alteração nos exames laboratoriais. Apenas aos 10 anos de idade, a família chegou ao diagnóstico exato através de um painel genético. Em relação à rotina escolar de Clarice, os pais consideram que a condição da filha foi influenciada razoavelmente, havendo poucas adequações necessárias para o desenvolvimento de atividades escolares, já que a menina não tem autorização médica para participar de atividades de educação física que exigem um maior esforço. Em relação ao impacto que a condição da criança trouxe à família, os pais avaliam que a rotina foi um pouco afetada. Quanto ao papel da escola na adequação de crianças com síndromes raras, os pais acreditam que a escola possui papel equivalente à família, já que independente da criança estar ou não na escola, crianças com condições raras necessitam da interação dos pais junto aos professores, otimizando assim o processo de inclusão dentro e fora da escola. Sobre Clarice, ela diz tentar viver o mais próximo possível de uma criança normal, mesmo com as limitações impostas por seu diagnóstico. A menina conta que antes de iniciar o tratamento correto com canakinumab, seu maior desafio era não ser prejudicada devido às faltas na escola, provocadas
ora por crises da doença e ora pelos frequentes exames e consultas médicas. Por se tratar de uma síndrome provocada por mutação invisível, não é possível a percepção de qualquer anormalidade. Mas para ela, não é um problema ter que explicar sua condição a qualquer pessoa, que segundo ela, é um dever de todos conscientizar e buscar respeito para todas as diferenças. Também por isso, ela acredita que a escola deveria desenvolver com mais frequências atividades em relação ao bullying. Clarice relatou ainda já ter sofrido com a penalidade de não ser aceita como representante de classe em sua escola anterior, mesmo sendo escolhida por seus antigos colegas e com excelente desempenho nas avaliações, foi impedida por sua professora, sob a alegação de que as faltas devido ao tratamento não permitiam que ocupasse essa posição. Quanto à sua atual escola, a menina diz que sempre se sentiu acolhida. Sobre a influência de sua condição sobre o seu desempenho escolar, Clarice diz que se sente razoavelmente afetada, apesar de serem necessárias poucas adequações para o desenvolvimento de suas atividades escolares. Quando a pergunta é referente ao impacto geral que a síndrome trouxe à sua rotina escolar, lazer e dia a dia, a menina acredita ter sido consideravelmente prejudicada. A preocupação em que a escola seja um ambiente de inclusão e respeito, independente das características e necessidades individuais de cada aluno, é uma realidade cada vez mais presente na literatura, mas ainda é uma utopia em muitos casos, como é relatado em situações vividas por Clarice. Considerando quão rara é a condição da menina e, principalmente, que esta condição não está visível em suas características físicas, torna-se de extrema importância que a escola e pais trabalhem unidos e que com responsabilidade equivalente, garantindo que seus direitos estejam assegurados. Mas observamos que foram ameaçados em diferentes situações relatadas pela própria criança, por colegas e inclusive por um dos professores, que mesmo possuindo especialização para educação especial, acredita que sua responsabilidade em casos como estes seja tão somente no ambiente escolar, sendo que fora da escola a responsabilidade é exclusivamente dos pais, quando o ideal é que a família interaja e compartilhe suas experiências e necessidades com a escola. O estudo de dados obtidos através dessa pesquisa torna claro que muito há de se fazer para que a inclusão vá além dos projetos não executados, com evidência na discordância de informações em que professores relatam que as atividades que previnem e combatem o bullying no ambiente escolar sempre são desenvolvidas, enquanto seus alunos, até mesmo uma portadora de uma condição especial, relata raramente terem presenciado atividades com este fim. Mesmo assim, é de extrema importância o acolhimento por parte da instituição escolar, o que é notório quando Clarice relata sobre seus sonhos e esperança de alcançá-los, mesmo não sendo condizentes com sua atual condição de saúde. No que se refere ao convívio com as demais crianças, o estudo de dados obtidos evidenciam que os alunos da escola em questão se mostram acolhedores, e mesmo os que não tinham conhecimento da condição especial de sua colega, se mostraram atentos sobre o desenvolvimento ou não de determinadas atividades, evidenciando que, uma vez orientados, sempre estarão aptos a apoiar seus semelhantes, independente das suas características individuais. Encerro então essa apresentação com meus cordiais agradecimentos ao UEG, aos professores e colegas de turma que tanto me auxiliaram nessa trajetória, aos meus amigos que nesta casa fiz e aos que de longa data me acompanham, a minha família e a minha própria perseverança, que foram os pilares para atingimento com êxito dessa etapa. Em tela, as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho.